Pessoal, boa tarde. Primeiramente, gostaria de falar o que me levou pessoalmente a começar esse trabalho juntamente com o Blanc. Eu sou oficial de cartório da última turma e o nosso concurso foi em 2013 e só entramos em 2016. Ao término da Cadepol, nós percebemos que nós estávamos esquecendo tudo aquilo que nós tivemos de aula, e aí um colega chamou a gente para ver como é que é o cotidiano da delegacia. E esse colega, tempos depois que eu entrei na instituição, ele foi assassinado, falando do comissário Pedra. E eu estava, e a gente sempre ia lá, eu e o colega, a gente ia lá para a 16ª DP, e ele ensinava a gente como é que deve mexer no inquérito, como deve fazer tudo que o policial deveria saber fazer. E eu pensei assim, poxa, o que será que fez, o que será que aconteceu que fez eles ter esse destino? E aí eu comecei a pensar, e ao ser lotado na delegacia de homicídios da Baixada Fluminense, eu trabalhava no cartório, ou seja, eu ouvia os policiais que chegavam das operações e diziam, olha, fulano morreu e tal, o colega nosso morreu. Eu falei, qual foram as circunstâncias? E eu percebi que havia uma carência dentro da instituição de haver uma pesquisa comportamental, ou seja, de quais as circunstâncias que levaram ao óbito dos policiais. Então, ao ser removido para a delegacia da capital, conversei com o Raul Blanc, e a gente começamos a estudar, vermos os casos, que é o que a gente chegou aqui. Começamos esse ensaio, o primeiro semestre de 2018, de janeiro a junho de 2018. Como é que eu faço? E a gente começou a analisar o que a gente tinha em mãos, pegamos os registros de ocorrência e começamos a ver. E a gente percebeu que a grande maioria dos mortos eram policiais militares. Na mesma proporção da quantidade de policiais militares, a gente percebe que morrem o número de policiais civis na mesma proporção do efetivo. Tivemos um caso de um policial federal e 3 do Exército Brasileiro, devido à questão da intervenção federal. Bom, local de morte. Grande maioria, que a gente observa, foi na rua, via pública. Via pública. E, em segundo lugar, nós temos bem distante em comunidade. Todos, exceto um, foi em operação. Pode passar. Bom, a gente não tem uma conclusão a respeito desse gráfico que eles estão mostrando aqui, mas a gente percebe o seguinte, que aquele mito, aquela ideia de que o policial ele é morto na folga, é verdade e não é, porque se for um policial plantonista, não existe final de semana. Se for um policial de expediente, lógico que existe final de semana. O que chamou a atenção a gente é que nenhum óbito foi no sábado, ninguém morreu no sábado. E o maior foi na quarta-feira, ou seja, um horário que ninguém sai com a família para... Geralmente é o momento em que o policial está mais achando, não, hoje é um dia tranquilo, hoje é dia que as pessoas trabalham, hoje é dia que a criminalidade não acontece. O problema é sexta, sábado e domingo. Vocês devem até perceber que quem trabalha em plantão, poxa, hoje, plantão sábado, vai ser sugado. Aí acaba que não é isso que acontece. Bom, condição do policial, do agente de segurança, porque também envolve os militares do Exército. 79% estavam de folga. Isso aqui sigiloso, a gente não teve acesso a saber a condição, mas mesmo que somasse, junto com o serviço, não ia chegar aos pés do policial de folga. Ou seja, mesmo não tendo tantos índices de homicídio de policiais no final de semana, mesmo assim eles morrem na folga. Bom, horário de morte. Vocês podem perceber aqui nesse gráfico em pizza que está praticamente homogêneo. O único horário que não morreu ninguém
foi entre 8 e 10 horas da manhã. Desses 29, não tinha relatado para vocês, mas foram 29 policiais, ou melhor, agentes de segurança pública que morreram nesse período de primeiro semestre. Bom, qual foi a arma utilizada, né, pelos bandidos para neutralizar, matar o agente? Bom, a gente tem uma grande falta de informação aqui, porque geralmente a gente recebe o telefonema da PM, né, quando a gente vai para o local de crime, a gente só sabe que o cara foi morto. Não tem câmera, não tem testemunha, a gente só sabe que o cara foi morto, né? Mas, tirando isso aqui, a grande maioria esmagadora é pistola, né? Pistola é o principal que mata o agente de segurança. Bom, calibre e ataque, né, das pistolas, no caso, a grande maioria é 9mm e .40. Tá? Pode passar. Fala. Observando o gráfico anterior e esse, a gente pode notar mais uma ação quase que criminosa do governo federal, que ele põe o Estatuto do Desarmamento da seguinte forma: ele proíbe, ele dificulta a defesa. Você pode notar que 9mm, que é um calibre que seria, que é de uso restrito, como o calibre 40 Smith Wesson, eles são amplamente usados. Ali, os únicos calibres que são de uso permitido, ou seja, que se teria teoricamente uma facilidade de acesso, seriam o 38 e o 380. Você vê que os marginais, os criminosos, quase não usam esses calibres. Eles vão te atacar usando o calibre 7,62x51, que é o calibre usado pela OTAN, pelas forças de guerra. Usam o calibre soviético, que é o 7,62x39, e os outros calibres também. É um pequeno número de armas que são de calibre restrito. Ainda assim, são armas ilegais também. Não, você não deu o horário que houve maior índice. Só falou do horário de menor índice no voto lá. É igual. O horário, né, de maior índice, né, no caso, esse caso aqui é o que a gente não teve acesso, né, a gente não conseguiu ter acesso a ele, mas tirando esse aí, ó, quase homogêneo, ou seja, não tem aquele, não, essa hora é mais perigosa, ou seja, não tem interesse, pode ser 3 horas da tarde, pode ser 3 horas da manhã, né, não existe menor chance, pelo menos analisando esse primeiro semestre de 2018, né? Se a gente aumentar, como a gente vai fazer no futuro, a escala, talvez isso se altere. Pode passar. Arma de defesa. Arma de defesa do agente de segurança. 50% utiliza pistola, né? 27% utiliza... Tá. 7% utiliza revólver. Nós tivemos também grande dificuldade. Por quê? Porque às vezes a arma do agente é subtraída, né? E ninguém fala, de repente é uma arma que a gente não sabe se ele tinha levado naquele dia ou se ele guardou no lugar que só ele sabia. Então a gente não sabe se ele foi subtraído da sua arma ou não. Então por isso essa carência aqui de saber qual arma que ele estava, porque geralmente ou ele é subtraído ou a arma dele está guardada em lugar que só ele sabe. E no dia que nós fazemos o local de crime, nós não temos tempo para ver essas informações detalhadamente. Tá certo? Vamos lá, o calibre da defesa, né? A grande maioria é incerto, né? Mas de resto nós temos o que? A arma, geralmente a arma da casa, né? Que é uma 40. Bom, isso aqui, a gente analisou esse caso, a gente estava com terceiros, né? Quando a gente fala terceiros, a gente leva em consideração parentes e outros policiais, outros agentes. Nenhum caso, que a gente, desses 29, nenhum deles havia outro agente de segurança. Geralmente todos os casos, na verdade, eram ou parentes, ou amigos, ou conhecidos. Objeto extra para proteção. O que a gente quis dizer com esse índice? A gente quis saber se ele havia uma segunda arma, se ele possuía uma segunda arma, caso a arma dele desse pane,
queríamos saber se ele tinha um coldre para facilitar o saque da arma, queríamos saber se ele tinha um colete, né? E fomos analisando isso. Das informações que nós conseguimos, a 13 a gente teve certeza que não possuía, 9 nós não tivemos certeza. Somente 2 com pistola e 1 tinha coldre. Número de atacantes. Também a gente tem a seguinte estatística: a grande maioria, né, pelo menos mais de um, né? Então a gente vê que o modus operandi deles raramente vai ser um cara sozinho, apesar também de ter, né, mas a maioria é mais de um atacante. Reação do agente. Quer saber? Grande maioria também dos agentes foi de peito aberto, não buscou abrigo, não buscou cobertura, foi trocar tiro diretamente de peito aberto com os atacantes. Isso pode também ter influenciado no óbito. Bom, meio de locomoção, né? Moto, carro e a pé. Eu vou passar agora para vocês um pequeno trecho de uns vídeos aqui para vocês entenderem. Bom, primeiro a gente vai falar esses dados, a gente pode estender de alguma forma isso da população geral também? Não. Porque no caso é só... A pesquisa é só o cenário que leva o agente de segurança pública ao óleo, onde ele encontra a morte dele ali. Então, esse agente de segurança pública, ele tem que ser policial, ele tem que ser um militar que não está de serviço, militar não está de serviço, um guarda municipal, um bombeiro e um policial federal. Agora, uma coisa que eu não conheço, o Estatuto de Desarmamento restringe o uso de arma pelos agentes de segurança? Restringe. O Estatuto de Desarmamento é uma das piores coisas que existem juridicamente. Para os agentes de segurança? Sim, sim. O Estatuto de Desarmamento, o que ele faz? Ele ocasiona um bloqueio do comércio de arma de fogo e munição. Esse bloqueio, como tudo que você tem uma dificuldade de ter acesso ao mercado, tudo o governo controla, o preço dispara. O preço disparando, onde você poderia, por exemplo, comprar 500 munições para fazer um bom treinamento para cada policial. No Brasil, essas 500 munições em qualquer lugar do mundo, onde há o livre comércio, vão custar, por exemplo, 10 munições. 10 munições você não treina ninguém. Então, se você observa o mercado, por exemplo, norte-americano, que a gente tem um fácil acesso, onde você consegue uma quantidade muito grande de munição por um valor muito baixo, aqui é exatamente o contrário. Então, cada vez que o sujeito lá está treinando, atirando, aqui não, ele está tolhido disso. Então, isso ocasiona o quê? Você, com o estatutamento, atrapalha a pessoa de estar bem treinada. Atrapalha ele de reagir. Da mesma forma, por exemplo, o uso da aeronave. O uso da aeronave, ela faz o quê? Faz com que, primeiro, o sujeito não tenha o desprendimento de subir em cima de uma laje e atirar na tropa de metralhadora, atirar nas crianças, atirar nas mulheres que passam, como aconteceu com a gente que atiraram na cabeça do entregador de pão, porque a gente estava entrando. Eles são covardes, são pessoas do mal mesmo, que têm um comportamento totalmente antissocial, totalmente territorial. Então, se você tem uma aeronave, o cara não vai poder fazer isso. Se ele fizer, ele tem possibilidade de ser baleado. O objetivo, quando você atira em alguém, é o quê? Tirá-lo de combate. Ninguém atira em ninguém para matar, ninguém atira em ninguém para ferir. Atira para tirar de combate. Se ele morrer, problema dele, quis entrar no confronto com a polícia. Você proíbe a aeronave de fazer isso, o cara fica lá na laje, junta 10 caras em cima da laje, cada uma com uma metralhadora, porque a gente compra munição pelo preço do Brasil. Eles não. Eles compram munição ilegal. A munição ilegal vem do preço do mercado negro. Bom, esse vídeo aí que vocês viram foi lá em frente ao UERJ, né? Via de regra, não seria isso que acontecesse, o que acontece, né? O policial, ele estava lá no sinal, veio um cara com uma arma na mão, ele desceu, saiu de perto, quando o
O ladrão foi embora, ele disparou contra o ladrão. Pode passar a próxima aí. Vamos ver se vai pegar o vídeo. Bom, esse caso aí foi em Jacarepaguá. Observe lá no fundo. Chegam de moto. Bota a mão na cintura do policial. O policial corre. Busca se proteger atrás do poste. Mas ele tomba, né? Fica no chão ainda com vida. Os atacantes, eles buscam abrigo. E aí termina de executar o policial. O policial já tomou, já morreu. Os agressores vão, tomam a arma dele, deixam a moto que iam roubar, que era uma XRE, sobem. Se você for identificado como policial, Você você vai provavelmente deslocar. vai morrer. Eles podem olhar pelo teu zap, podem olhar pela carteira de polícia, alguma coisa de polícia, alguma coisa que lembrou a eles que seria um policial ali, eles vão tentar te matar. Eles vão se você cair no chão, não faz como a gente faz, que cessa combate. Pode Eles, passar. pela sua Não. covardia, eles vão chegar perto e vão atirar De na novo. sua cabeça, para ter certeza que você morreu. Aí de novo, outro ângulo, tombou. Em alguns casos, os policiais que a gente viu tinham morrido, eram com mais de 10 disparos no corpo. Pode passar. Então, esse caso, o que aconteceu? Nós observamos, né, várias lesões. E pela análise, percebeu que o que fez ele sair fora de combate, né, ele cair, mas ainda com vida, apesar de ele tomar esses tiros na cabeça, o que fez ele cair foram os tiros nas costas, né? E a gente fica falando isso aqui, mas qual seria a solução, né? Uma das soluções que a gente tem defendido aqui é o uso de jaqueta balística, né? Essa jaqueta aqui, a jaqueta balística que ela aguenta tiro até de 9 mm, calibre 9 mm, né? Tem um quebra lá na frente, ela aguenta, e também tem um espaço para colocar uma placa para aguentar tiro de fuzil. Abre aqui, coloca uma placa. Isso poderia ter salvado a gente na questão desse cenário aí. Próximo, por favor. Os tiros na cabeça, nós vimos depois que foi questão da execução, né? Questão do carro, né? O carro, o que a gente observou é que todos que estavam de carro, eles desembarcavam no carro para combate e eram mortos fora do carro, né? Todos aqueles que tiveram chance de reagir, reagiram saindo do veículo, né? Saindo do veículo e acabaram, não buscaram abrigo, né? Com tais cobertos, levando a óbito. Vocês podem ver que os policiais, nesse caso aí, ó, levou vários disparos, né? Vários disparos. Isso é tudo chamado de confere, né? Que o criminoso vai ali e procura matar o policial no meio. Pode passar. E a gente tem uma situação aqui que aconteceu semana passada, né? Que poderia ter salvado, de repente, esse colega aí da lanchonete, né? Vocês viram no jornal. Ele reagiu. Tá vendo? Repare aqui no banco, ó, vai ficar sujo de sangue, ou seja, ele conseguiu acertar. E atira Fuzil AK-47. cano curto, AK-47, dispara. Reparem que o vidro ele resiste. No próximo vídeo vocês vão ver de outro ângulo. Reparem só que esse que está ferido, ele vai passar, vai deixar sangue vai deixar sangue aqui no banco, ó. Foi atingido. E depois um deles foi preso no hospital, ó. Porque ele fez isso aqui quando foi embora. Próximo vídeo, vocês vão ver de outro ângulo. Leandro, quantos tiros foram no veículo policial? Estima-se. Cara,
Creio que, já que não foi a gente que pegou, a gente não teve acesso a isso aí. Eles devem ter sido mais de 15 tiros. Reparem só, ele abre o vidro, ele já dispara antes de ser alvejado, ele abaixa um pouco o vidro e dispara. Vamos ver se ele vai passar de novo. Uma coisa interessante daí que a gente pode observar que a gente recebe a instrução, sai do veículo e combate. Esse sai do veículo e combate, esses dados são todos, a maioria desses dados são coletados fora do Brasil. Esses dados são coletados aqui. E são dados antigos, década de 80, década de 90 do FBI. Com esse tipo de equipamento aí, não é sair, porque ele estava cercado. Ali ele iria morrer se eu não tivesse blindagem, se ele tentasse sair. O que ele fez? Ele desceu um pouco, combateu o primeiro Zé Mané que veio tentar matar ele. O maluco já ficou arrebentado ali, correu. Ele teve a oportunidade, ele criou uma oportunidade. Os caras não sabiam que o veículo dele era blindado. O veículo suportou. Outra coisa, a AK-47, cano curto. O projetil precisa da expansão dos gases para ganhar velocidade. Não teve essa oportunidade, não atravessou. O governo também proibiu o carro blindado agora para... A blindagem contra fuzil é proibida. Ou seja, ele teria morrido. Está permitido, é só até o 3A, ou seja, aguentaria 9 milímetros e a 44. Isso aqui, no caso de atirar com a 47, não atravessou, provavelmente por ineficiência da arma. Bom, outro fator que salvou foi a questão do início do filme. Se vocês repararem lá na foto da L200, estava com G5, ou seja, o atacante ele não sabia quem ele estava atacando, né? Provavelmente. Ou não sabia que condições o atacado, né, estava para poder se defender. Lembrando que também é proibido o G5. O governo também não permite o uso do G5. Tá. Esse aí vamos falar sobre o caso a pé. Reparem só no preso Nick. Rapaz, puxa ele, dá um dispara, o policial ainda com vida, dispara de volta e o cara foi preso pelo segurança do supermercado. Tomou os tiros, sendo embora ser aguentado, foi preso. Só um minuto só. Então, vamos só acelerar? Então, olha só. Por incrível que pareça, o meio de locomoção que menos teve óbito foi a moto, grande maioria foi a pé, ou seja, 4 vezes mais de carro do que de moto, 7 vezes mais a pé do que de moto. Passa aí. Região do corpo atingida por PAF. Várias regiões foram atingidas por PAF, né? Várias regiões. E levei em consideração mais a cabeça. Passa aí. Disparos na cabeça. Dos disparos na cabeça, todos, inclusive aquele da moto, 13 receberam tiros na cabeça, mas os que morreram imediatamente por tiro na cabeça, né, ou seja, melhor dizendo, aqueles que entraram de combate, saíram de combate imediatamente, simplesmente que tomaram o primeiro tiro na cabeça, ou o segundo, né, tomaram um tiro na mão, na perna, mas depois tiraram na cabeça, foram 3. E o que a gente percebeu aqui? Que 90%, ou melhor, que 10% desses 29, 10% desses 29, né, eles foram colocados fora de combate, que tomaram tiro na cabeça. Ou seja, quando você vai a uma operação policial, e todos foram operação policial, você vai a uma operação policial, se você tomar um tiro, você tem 10% de chance de morrer porque tomou um tiro na cabeça. Bom, solução para isso, volta um pouquinho, dizem que não existe, né, capacete que vai ter tiro de fuzil e tal, realmente não existe, mas pesquisas foram feitas e o melhor capacete desenvolvido pela Rússia, né, reconhecido até pela DuPont, é o capacete 6B47 Hatlik. Ele foi posto a teste aqui na Ucrânia, numa república autodenominada República Popular de Donetsk, em que os jornais lá da Rússia e da Ucrânia destacaram que ele aguentou um tiro de AK-47, um tiro de 7,62. Né? Ele foi perfurado, no entanto, não levou a óbito o combatente. Né? Percebemos aqui o furo que fez, e aqui o que sobrou do fragmento. E ó, o novo capacete russo salva
Aqui é milícia, mas lá na Rússia, milícia é uma polícia local, milícia e polícia, que eles chamam. Bom, e o que a gente achou a melhor frase para a questão do policial é essa de Sun Tzu. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalha, sem perder. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para vitória e derrota serão iguais. E aquele que não conhece nem o inimigo, nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas. Então, muito obrigado por ter a nossa palestra. Qualquer coisa, estamos aqui para tudo. Obrigado.